Agradeço a Mari pelo convite. Eu sou uma palestrante iniciante e então tenho que vencer algumas dificuldades íntimas, mas lembram-se daquela passagem no óbolo da viúva, em que na sinagoga um fariseu foi até a frente e depositou lá naquele local várias moedas que fizeram tintilar o gasofilácio, e as pessoas ficaram muito impressionadas com a generosidade daquele homem que deu tanta coisa. Mas na sequência, uma pobre viúva também se levantou e foi até lá e depositou 2 míseras moedinhas. E Jesus disse aos discípulos que ela havia doado mais. Como assim, mestre? Porque ela doou não daquilo que ela tinha em excesso, né? Ela deu daquilo que era necessário para a sua própria sobrevivência, né? Então, eu venho até aqui, como essa pobre viúva, trazer o meu óbolo a vocês. E uma coisa que tem me pautado. Às vezes, a gente vê pessoas muito bem preparadas falando, né? Com aquela oratória perfeita, com os ensinos muito bem explicados, e a gente nunca se acha preparado para dar também a nossa contribuição. Mas, quando eu era bem jovem, eu li uma frase no Falando a Terra, uma frase que eu escrevi para memorizar. Use os dotes que você tiver, porque os bosques seriam muito tristes se neles só cantassem as aves que cantam melhor. Então, eu estou iniciando, né? Disse para Mari, eu só fiz umas 3 palestras, né? Se você precisar de alguém mais experiente, né? Eu posso indicar alguma pessoa. Mas ela disse que o centro está aberto também para que os novos tenham chances. Então, muito obrigada, Mari, pela confiança e vamos lá. Eu conheci o Espiritismo na minha juventude, mas eu nunca me declarei espírita, eu nunca frequentei centros espíritas. A doutrina espírita, ela causou modificações muito grandes em mim e eu fiquei fazendo leituras, vendo palestras e acumulando conhecimentos. Mas eu não tinha, assim, uma prática de frequentar centro espírita por conta do meu próprio preconceito, né? Por conta das convenções sociais. Então, lá por 2016, eu resolvi, então, me declarar espírita, porque, afinal de contas, é uma luz que não deve ser colocada embaixo de um alqueire, né? A gente tem que ser aquilo que a gente é e enfrentar todas as situações. Comecei a frequentar, então, uma casa espírita e lá, durante uma fluidoterapia, eu recebi uma mensagem psicofônica que me dizia: minha filha, não se assuste quando a tempestade chegar na sua vida. A tempestade, ela já está prevista no teu roteiro. Faz parte da tua programação. As tempestades vêm e as tempestades vão. E quando elas passam, a gente se sente mais fortalecidos. Minha filha, não são os mares calmos que fazem os bons marinheiros. Lembre-se disso. E depois que a tempestade passar, você vai ser vista com mais carinho.
Então, não se preocupe antes da hora. Foi essa a mensagem que eu recebi. Saí de lá de cabelo em pé. Uma tempestade na minha vida? Meu Deus! Está tudo tão manso, está tudo tão calmo. Que tempestade será essa? Ah, deve ser aquela ovelha negra. Só pode ser, ela vai aprontar de novo. E comecei a sofrer por antecipação, contrariando a mensagem que vem, né, para nos preparar para quando a gente estiver diante da situação, a gente ter forças para superá-la. Não é para a gente ficar tentando adivinhar o que vem pela frente e sofrer, né? Pois então, em 2019, em julho, num exame, foi constatado um tumor na mama esquerda, com todas as características de benigno. E eu não tenho nenhum caso de câncer na família, né? E eu estava assim muito confiante, porque em 2016 eu já havia também feito uma investigação e estava tudo normal. Mas daí eu comecei a me recordar de alguns sonhos que eu tinha tido anteriormente a esse fato, em que eu via uma ave maior comendo o peito de uma ave menor. E outros sonhos, em, em que eu sempre via cemitério na minha frente. Eu sonhei que um dia eu estava voltando do cemitério, chegando à minha casa de origem, e eu descobri que eu tinha retornado do meu enterro. E tinha uma pessoa lá da casa do caminho consolando a minha família. E uma vez também, enquanto eu dormia, eu estava assim em um sonho muito perturbado, não me recordo do teor. E o meu marido dormindo ao meu lado, tocou assim no meu peito esquerdo. E eu acordei, a única coisa que eu consegui reter era um mini caranguejo. Daí eu pensei naquele momento, gente, será que eu estou com câncer de mama? Né? E anotei o sonho, porque eu tenho um caderninho para fazer as anotações. Então, quando veio essa necessidade de investigar esse nódulo com características de benigno, eu lembrei da tempestade pré-anunciada, eu lembrei de todos esses sonhos, né? E fiquei preparada para receber um diagnóstico que não me era favorável. E veio realmente o diagnóstico. E era necessário, então, fazer uma cirurgia e fazer o tratamento. E nesse ínterim, lá na Casa do Caminho, iria sair uma caravana para Uberaba, Araxá, né? Lá para a terra de Chico. Iriam passar pelo irmão Juninho, que é um médium de cura, responsável pela Casa da Sopa Adolfo Fritz. E eles me convidaram para ir a essa palestra, a essa caravana. E eu me recordei de uma história que me contaram, que a cantora Paula Zampi, quando ela esteve aqui em Londrina, ela comentou com as pessoas que ela também tivera um tumor na mama e no dia da cirurgia ela pediu aos médicos que deixasse ela cantar uma música. E ela cantou divinamente, porque ela era uma cantora exímia naquilo que ela fazia. E durante a cirurgia foi constatado que o tumor tinha desaparecido e ali estava uma cruz. Então, isso me impressionou bastante, né? Que o que ela conseguiu, né, com essa autocura. E quando eu fui convidada para ir para a caravana, eu aceitei, porque eu também havia recebido, depois do diagnóstico, uma segunda mensagem psicofônica. A mensagem falava assim:
Você quis ser perfeita, né? Mas agora você vai se olhar no espelho e você vai pegar uma borracha e passar em cada pontinho preto aí dentro de você. Porque as lutas nem chegaram na tua casa e você está dormindo. E é você que deveria estar desperta e despertando a todos. Porque você é copiada nos seus exemplos. Então você vai se olhar no espelho e passar essa borracha. Nossa, mas eu saí de lá tão entristecida, gente. Porque a gente quer ser mimado, né? Quer ser paparicado. E não, a realidade é outra. Você vai ter que despertar pela dor para deixar um exemplo, né? Dentro da tua própria casa. Mas o que era bom para mim é que você vai passar a borracha. Bom, então eu vou superar tudo isso. Eu vou passar a borracha. Lembrei da Paula Zampi, o convite para a caravana. Eu vou lá, vou até lá e vou ser curada. Paralelamente, me falaram de um cirurgião, número 1, que atendia em tal hospital lá em São Paulo. E eu fui até lá. E marquei a cirurgia. Mas eu disse para ele, eu quero que essa cirurgia seja depois da caravana. Porque, doutor, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Ele falou, olha, todo mundo que chega aqui vem com essa história, que vai ser curado. Tudo bem, a gente respeita, é a fé de cada um, a fé é importante para o tratamento. Mas você vai lá, você vai voltar e nós vamos te operar. Nós vamos te operar e não demore muito não, porque a doença é insidiosa, nós temos que correr contra o tempo porque ela se espalha pelos órgãos. Né? E eu fui até Uberaba. Assisti às palestras daquele congresso espírita. Passei pelo médium de cura. E, durante uma das palestras, do irmão Tadeu, lá de Araxá. Conhecem o irmão Tadeu? Então, o irmão Tadeu, meio medianizado, ele falava assim sobre a resiliência, sobre a fé diante dos desafios, e eu prestando atenção. Daí ele parava um pouco e falou, agora vamos ouvir esta música. Ele ia ali com o grupo dele e cantou uma música assim, calma, calma, não se desespere, tenha calma, 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 eu dedico este refrão à tua alma. Então, eu não conhecia essa música. Mas ele está mandando ter calma. E está dedicando a tua alma. Eu tomei posse. Igual quando a gente vai em cultos, assim, né? Toma posse, irmão. Eu me apeguei. Bom, então passei por tudo aquilo e eu tinha que retornar antes da caravana para voltar para o hospital. E durante o meu percurso, eu fiquei pensando. Adriana, você sentiu no teu corpo que você foi curada? Não. Alguém te prometeu cura? Você passou lá pela entidade, ela falou, vai em paz, minha filha, tua fé te curou. Não. E agora? Será que você está curada? E eu não tinha plano B. Porque a minha confiança nessa cura era inabalável. Eu tinha a mais íntima convicção, pela crença que eu tenho, né, no poder da espiritualidade, na presença dessas entidades, né, daquele médium. Então, eu fui na crença de que eu daria um testemunho para essa comunidade científica daquele hospital, né, que não se pode desprezar a fé, porque a fé tem muito valor. A fé opera milagres. A fé remove montanhas. Daí cheguei lá no hospital. Falei, doutor, eu quero fazer um exame antes da cirurgia.
Ah, eu quero acompanhar o teu exame, então. Vamos lá. Vamos lá. O tumor está lá. O tumor até cresceu. E nós vamos ter que fazer a cirurgia. Eu te disse. Então, meus amigos, imagine a minha situação, né? De esperar, de ter a esperança de dar um testemunho de fé e dar um testemunho de fanatismo para aquelas pessoas, né? Essa aí é aquela fanática que achava que não ia passar pelo tratamento, né? E é um momento muito delicado da vida da gente. Porque se você depositou todas as suas fichas e você foi contrariada, então Deus não existe? Ou não existe nada disso? Tudo é uma farsa? A Bíblia é uma farsa, porque lá está escrito: se aquilo que você pedir com fé, obtereis. Né? Tudo aquilo que pedires, crendo, obterás. Foi um momento em que eu me vi assim numa esquina de pedra. Porque você passaria da afirmação para a negação. Né? Por quê? Quando Deus faz as minhas vontades, eu acredito na espiritualidade. Agora, quando eu sou contrariada, será que Deus existe? Será que Deus é bom? Né? Em algum momento, eu, Adriana, disse: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha? Não. E ali o Evangelho nos diz que a fé que remove montanhas, ela remove montanhas de orgulho, de vaidade, de fanatismo. Sabe? Então, esse testemunho que eu ia dar lá, será que não seria para minha própria vaidade? Né? E não da minha fé, da minha presunção de não ter que passar por um tratamento que todo mundo passa? E eu, a escolhida, a eleita, né, para testemunhar uma fé, que era mera presunção da minha parte? Porque crer quando as coisas estão, você está num mar calmo, é fácil. Né? Agora, e no meio da tribulação? Bom, então eu tive que passar pela cirurgia e me submeter ao tratamento. Eu que tive sempre o cabelo no meio das costas, ficar carequinha, sem sobrancelha, parecendo um ETzinho. E eu pensei com meus botões. Gente, mas a entidade não falou que eu ia passar borracha? Não aconteceu isso. Por outro lado, você não sonhou com o cemitério? Você não sonhou que você vivia fazendo as malas, que você tinha que partir, e você nunca terminava de fazer as malas? Tudo que você olhava, você queria pôr dentro da mala? Sabe? Sonhos repetitivos, com mala, com partida, com viagem. Então, que tal você cogitar na hipótese de você retornar? Né? Retornar para o plano espiritual. E daí, então, eu, do alto do meu orgulho e da minha chocante arrogância, tive que fazer essa introspecção. Por quê? Nós não somos espiritualistas? Nós não acreditamos na vida além da vida? Nós não falamos na reunião mediúnica para os espíritos? Olha, ninguém morre, quem morre é o corpo. A vida continua do outro lado. Né? E a gente vai sempre ter novas chances. Agora, quando chegou a minha vez de testemunhar aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, aquilo que eu acredito, aquilo que eu falei para os outros, daí eu quero passar por baixo da catraca. Eu não obtive um milagre, então eu fico de mal com Deus. Deus não existe. Porque se ele fosse bom mesmo, ele ia ver o tamanho da minha fé, que era apenas presunção. Então,
eu me recordei da passagem de Jesus. Reconcilia-te com teus adversários enquanto estás a caminho com eles. Bom, se eu tenho que partir, eu tenho que partir em paz. E mesmo para um tratamento oncológico, né, se fala muito em perdão, que a gente tem que se auto-perdoar, mas afinal de contas, eu tenho inimigos? Não que eu saiba. Eu tenho adversários? Também não. Mas o que eu tenho são pessoas com as quais eu não desenvolvi o verdadeiro sentido da fraternidade, os verdadeiros laços da fraternidade. Então, era necessário me reconciliar com essas pessoas com as quais eu tinha as rusgas, né? E diga-se de passagem, eu sempre imaginei que um dia essas pessoas iriam precisar de mim, né? E eu faria um grande ato por eles. Eu doaria um rim para eles. E daí eles reconheceriam, né? Como eu tenho um bom coração, como eu sou uma boa pessoa. E eles sempre me rechaçaram, ou não me compreenderam a vida inteira. E eu estava disposta a doar um rim a eles. Mas sabe o que aconteceu? Ouve, Simão Pedro, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E eu tive que bater na porta deles junto. E outras portas foram fechadas e interditadas para que eu encontrasse a ajuda dessas pessoas. Para que eu encontrasse delas o apoio moral de que eu precisava. Então, essas pessoas me hospedaram, essas pessoas me acompanharam nos meus exames, nos momentos mais difíceis. E eu, né, que na minha pretensão achava que um dia eu iria estar numa posição de superioridade perante elas, né? Porque se eu estou doando um rim, elas que vão ser, eu vou ser credora delas, né? E elas as minhas devedoras. E foi o inverso. E para começar esse tratamento oncológico, eu tive que colocar um catéter. Um catéter, né? É um dispositivo que a gente coloca, porque a quimioterapia é um soro que a gente toma. E esse é uma válvula, muito obrigada. Né? Então, em vez de você ficar pegando veia, e as minhas veias são profundas, e cada vez que eu vou tirar sangue, é 5 picadas para encontrar veia, em quimioterapia, as veias ficam mais fininhas e tenras. Então, você usa esse dispositivo para pegar certeiro. Mas, o catéter, a válvula, é um corpo estranho ali. E eu tenho todas as peças originais. Direto da fábrica. Eu não queria ter um corpo estranho dentro de mim. Tinha medo. E no dia em que eu fui dar entrada no hospital para introduzir esse catéter, estou ali preenchendo os formulários, chega um rapaz, careca, para dar entrada também. Eu achando que o rapaz era estudante de vestibular, né, carequinha, não, ele era um paciente oncológico. E ele também ia passar pela cirurgia para retirar o catéter dele e reintroduzir outro, porque aquele lá houve rejeição. E o médico dele era o médico que ia colocar o meu. Então, gente, né, a nossa fé começa a periclitar. A gente começa a andar em umas águas que vão nos afundando. Entrei lá na salinha de espera. Irmão Tadeu, calma, não se desespere, tenha calma. Eu dedico esse refrão à calma. E no Evangelho segundo o Espiritismo está dito também que um sinal da fé é a calma diante da tempestade.
né? Bom, fui pegar o celular. Olhando aquele histórico de mensagens, tinha lá uma mensagem escrita assim: jamais vos sintais sozinhos na luta. Estamos ao vosso lado e vamos permanecer. Invisibilidade não significa ausência. Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo é o mentor da nossa casa, lá, o Santo Espírita Francisco Cândido Xavier, que é a Casa do Caminho, né? E era a frase que eu lia sempre ali naquela câmera de passe. Então, isso nos dá muito mais esperança. Já imaginou, no meio de tantas mensagens, vir parar uma, justamente do mentor, falando, estamos ao vosso lado. Invisibilidade não significa ausência? Então, estou tendo assistência espiritual. Porque uma das características da fé também é ter a certeza da assistência espiritual. Você não está sozinha na luta. E eu, então, passei aí, coloquei o catéter mais pacificada e iniciei esse tratamento. Um tratamento que iria durar 1 ano, mas que foi finalizado 4 meses antes. 4 meses antes, por quê? Porque eu consegui passar por cada etapa, né? Por cada etapa, ainda que imunossuprimida. O meu tratamento ocorreu em 2020, no auge da pandemia. Então, você estava lá na tua casa e a médica já me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Ó, máximo de cautela, porque você está no grupo de risco. Não tem leito em hospital e você jamais, se sentir alguma coisa, vá para um hospital. Daí você ligava a televisão, era só gente morrendo. Era falta de leito, tudo aquilo lá. E eu fui ficando triste. Daí, de repente, falei assim, para de assistir isso. Né? Você está passando por um momento que você tem que ter força, que tem que ter esperança. Né? Sonhou tudo aquelas coisas de partida antecipada. Antecipada não, né? Que eu poderia ter essa chance de retornar, mas ninguém vai antes da hora. E assistindo tudo aquilo, ficando, não, para com isso. E então eu consegui terminar esse tratamento bem antes do esperado. Nunca vomitei, porque uma das coisas é que a pessoa não consegue se alimentar. Né? Parece que você tem um vulcão dentro do seu estômago. E se você não come, você não tem a imunidade. Se não tem a imunidade, você não pode receber o tratamento. Se você não recebe o tratamento, o tumor cresce e se espalha. E o que me foi dito? Você vai limpar cada um, e eu imaginei, metástase. Metástase. Bom, terminado então esse tratamento, todas as noites durante essa pandemia, a gente tinha atividades da Casa do Caminho. A gente se encontrava pelo Zoom, e um dia era o Evangelho segundo o Espiritismo, um dia era a Ciência Espírita, outro dia era a Evangelização de Espíritos, um dia o estudo do Livro dos Médiuns. Então, de segunda a domingo, a gente tinha atividade. E o quão importante foi para mim, né, estar ligada a um centro espírita nesse momento de grande dificuldade. E o quanto isso foi importante, né, nesse meu tratamento. E durante essa pandemia que a gente ficou em isolamento, só o meu marido que saía de casa para fazer a compra, trazer e higienizar tudo, lembra como que era, né? Colocar as coisas dentro de casa. E eu lembrei daquela mensagem. Você, que deveria estar desperto, está dormindo. E é uma pena, porque você é copiada nos seus exemplos. E eu tenho 2 filhos.
Na época, a mais velha devia ter menos de 20 anos. Porque atualmente ela tem 25, já faz 5 anos, então devia ter uns 20 anos. E o caçula com uns 13 anos. Né? Então, se eu sou copiada nos meus exemplos, e se eles estivessem que passar pela situação que eu estava passando? O que é melhor para mim? Eu passar por uma situação dessa? Ou vê-los passar tão jovens por isso aí? E como que eu gostaria de vê-los passar por essa situação? Né? Porque eu sou igual Vinícius de Moraes. As farpas que forem fincadas, destinadas aos meus filhos, eu prefiro que sejam fincadas na minha pele do que na deles. Então, o meu marido era a única pessoa que saía de casa, ele fazia a faxina da casa, ele fazia o teletrabalho, ele fazia a compra, ele cozinhava. E eu tirei o meu pijaminha de ficar só deitada lá com os efeitos da químio, coloquei minha roupa de ginástica e fui também fazer os meus afazeres. Fui me responsabilizar pela cozinha e fui me responsabilizar pela roupa, lavar a roupa. Mas vocês podem achar que isso aí é tão corriqueiro, tão básico, mas para mim não é. Né? Na minha vida isso não era básico. Então, nós passamos por esse período todo e antes da pandemia nós tínhamos 2 diaristas. Uma vinha num dia, a outra vinha no outro dia. Daí a que vinha num dia é uma senhora crente, com aquele cabelo bem comprido, assim, que não corta, sabe? Que usa aquele pitote, só anda de saia. E ela me disse, Adriana, antes que você me contasse do seu diagnóstico, eu já sabia que você estava doente. Eu falei, ah, é? Ela falou, eu sonhei que eu estava aqui na tua casa, cheguei aqui e vi uma mulher muito alta, com uma roupa meio diferente, e você estava deitada e ela falava assim, nós temos que fazer a Adriana comer. A Adriana precisa se alimentar. E ela queria entender quem era aquela mulher que não se parecia fisionomicamente com ninguém da minha família, porque ela conhece meus parentes, que frequentam a minha casa, uma mulher muito alta, com um negocinho assim na cabeça, uma roupa diferente. Daí eu pensei, será que não é a irmã Sheila? Né, que é enfermeira? Eu peguei uma foto da irmã Sheila e mostrei para ela. Ela falou, ai, Adriana, tô arrepiada. A mulher usava realmente esse negocinho na cabeça. Ela estava com esse traje. Ela não me disse que era aquela mulher. Ela disse que era uma mulher trajada àquela moda. Né? E a irmã Sheila, o que ela é do Dr. Fritz? Ela, não sei se ela é irmã ou é filha dele. Né? Então, ela é dessa falange. Né? Desse médium, desse espírito que atende lá por onde eu passei para o meu tratamento. Então, a invisibilidade não significa ausência. Eu sendo assistida. E essa revelação me vem através de uma mulher, né, que não é da minha religião, né, que ignora tudo que estava passando comigo, onde que eu fui e tal. E vem, então, ainda para nos sustentar nos nossos momentos de luta. E a outra diarista me disse assim, depois que acabou o tratamento e que ela voltou para nossa casa, né? Adriana, olha, se você não tivesse careca, eu nunca ia saber que você estava doente. Eu até comentei com as minhas patroas, porque eu chegava aqui e via você cantando, e eu achava que você ia ficar deitada lá numa cama, e eu tendo que ir lá assisti-la, levar as coisas para você. Né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que eu tinha que deixar um testemunho
porque eu sou copiada nos meus exemplos, né? E eu consegui passar por todas essas situações graças a essa assistência e graças a uma fé que foi sendo construída, não com milagre que eu imaginava, né? E as barreiras que foram sendo removidas foi a do meu próprio fanatismo, da minha presunção, do meu orgulho, né? Da minha falta de perdão, sempre me colocando numa posição superior, e a vida me levando para outro lado e para outros testemunhos. Agora vamos para a Bíblia. Mas não está escrito lá que uma mulher que padecia de um fluxo incessante de sangue não colocou na cabeça dela que se ela tocasse na vestes de Jesus, ela seria curada? Né? E eu também não coloquei na minha cabeça que eu iria até lá e também receberia da minha parte, né, a cura? Mas é bem diferente a situação. Porque essa mulher que padecia desse fluxo de sangue, ela estava há 12 anos doente. E vocês sabem que naquela época, uma mulher, durante o período das regras, ela tinha que ficar apartada. Ela não podia cozinhar, ela não podia fazer nenhuma atividade em contato com os outros, porque tudo que ela tocasse era considerado impuro. E quem a tocasse também era considerado impuro. E o que era ser considerado impuro? Né? Você estava fora da graça naquele período. E para você se purificar, caso você tivesse tido esse contato com algo impuro, você tinha que passar por rituais um pouco desagradáveis. Você tinha que ir até no templo, você tinha que imolar animais em sacrifício para se purificar. Então, uma mulher que ficou 12 anos isolada, você imaginou a situação dela? O estigma que essa mulher teve desse isolamento, né? E ela já tinha feito todos os tratamentos e já tinha gastado todos os seus recursos. Mas ela ficou sabendo do profeta. E ela se dispõe a ir até ele. E eu fico imaginando se ela comentou isso entre os pares dela. Olha, eu acho que eu vou tentar mais uma vez. O quê? Mas você não desistiu ainda? Mas você já não falaram para você que isso não tem cura? Né? Para que ir lá? E como assim? Você não pode sair daí? Porque tudo que você tocar vai ficar impuro. Então, eu não sei se ela comentou com as pessoas. Eu imagino que esse tenha sido os comentários, tenham sido os comentários, né, para desestimulá-la a ir até lá. Mas ela quis e ela foi. Só que chegando lá, o que acontece? A multidão em volta de Jesus. Como é que ela ia chegar na frente dele e pedir que ele a curasse? Né? Não tinha como. Então ela teve que entrar lá no meio da multidão, até o momento que ela chega por trás e toca. E quando ela toca, ela já percebe no seu próprio corpo que o sangue estancou. E Jesus, que dele saiu uma força. Então Jesus pergunta: quem foi que me tocou? E os discípulos: mestre, quem te tocou? Olha que corpo a corpo, empurra, empurra, como nós vamos saber? Daí, essa mulher, o Evangelho nos diz, atemorizada e trêmula. Por que será atemorizada e trêmula?
né? Se coloca de joelhos, em prantos, expõe o motivo para Jesus. Agora, imagine qual era o motivo. O fluxo incessante, uma mulher impura. Uma mulher impura, aqui no meio da multidão, tocou em todo mundo, esbarrou em todo mundo, chegou por trás de Jesus para roubar dele uma força, subtrair dele, né? Então, esse temor dela de expor isso era fundamentado. Porque qual seria a reação daquela turba, sabendo que a mulher saiu lá do seu isolamento, foi lá e tornou todo mundo impuro? E em vez de as claras pedir para Jesus, vai por trás, extrair dele, né? Daí ela ouve de Jesus. Foi a tua, vai em paz, minha irmã. Foi a tua fé que te salvou e permanece curada. Um dos evangelistas nos diz ainda, e permanece curada. Porque ela extraiu força e ela foi curada. Mas ela teve ainda a coragem de enfrentar o maior desafio que eu acho que era de todos. Né? Confessar publicamente a causa do problema. E se sujeitar a uma reação que poderia ser um apedrejamento, um linchamento. Né? Uma reprovação de Jesus. Hoje nós sabemos que Jesus não reprovava, né? Mas ela, com aquilo que ela vivia, será que ela não teria esse medo também de Jesus? Né? Então, meus caros, a mulher hemorroíça, ela passou por todo o processo. Né? E eu não tinha passado por todo o processo. Porque eu queria furar a fila. Eu queria um milagre sem passar pelo tratamento. Né? E o tratamento existe, o convencional, porque também é obra divina. Os médicos, eles estão aí, né, para com a ciência curar as nossas enfermidades do corpo. Mas a do espírito é nós que temos que curar. Né? Somos nós que temos que passar essa borracha com o nosso autoconhecimento. Então, a minha reflexão é que a fé é você continuar acreditando quando tudo ao redor te contraria. Quando no teu desejo mais íntimo você é contrariado e você não parte para a negação. Porque se eu creio porque eu vou obter um milagre, né? Deus é um servo meu. Eu estou dando ordens para ele. Ele é o meu patrocinador. Então eu creio nele porque eu peço, ele me dá as coisas. Quando na verdade, quem tem fé é humilde para dizer: faça-se em mim segundo a sua vontade e não segundo a minha. Ok? Então, essas são as minhas reflexões e eu agradeço a presença de vocês neste domingo e que o Senhor nos abençoe a todos e a cada vez mais e a cada dia mais fortaleça a nossa fé para os desafios da vida, né? Porque a fé é a fidelidade. E uma fidelidade se estabelece com confiança. Eu faço a minha parte e sei que Deus vai fazer a dele. Não é eu delegar a ele aquilo que compete a mim. Foi o que a hemorroíça fez. Ela fez tudo o que estava ao alcance dela, né? E ainda continuou
com a esperança da sua recuperação, né? E é o que nos cabe. Eu, diante de todos aqueles sonhos que eu tive, eu não sei em que ponto da caminhada que eu estou. Se eu já estou numa reta final, né? Mas, atleta que eu era, eu participava de corridas aí, e eu nunca dei todo o meu gás no começo da corrida. Eu corri uns 6 quilômetros aí, mas eu deixava uma força para o final, para chegar lá na reta final, sprintando, né? Então, eu não sei quanto tempo eu tenho pela frente, porque os médicos me disseram ao final do tratamento. Até aqui tudo bem. Mas eu peço a Deus, né, que me permita me tornar uma multiplicadora de esperança. Porque a fé tem que ter a esperança. Porque sem a esperança não existe fé. Uma das filhas da fé é a esperança e a caridade. E que é a caridade senão o amor? E que é o amor senão o esquecimento de si mesmo, né? A gente fazer as pazes, a gente investir mais nas obras do bem, para nos fortalecer nessa caminhada e a gente não chegar do outro lado de mãos vazias. Então, nesse sprint final, que o Senhor me abençoe para que eu possa ser essa multiplicadora de esperança. Muito obrigada.